Nós vamos conversar agora com Tyler Bruck. Ele está nos Estados Unidos, é produtor rural, é empresário e vai conversar conosco a respeito agora do mercado de grãos, falando um pouco a respeito de soja. E nós tivemos uma movimentação diferente essa semana. Nós tivemos pela primeira vez em muito tempo uma confirmação da situação de venda de soja norte-americana pela China. Quem comprou foi a China. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou nesta última quarta-feira. E isso deu uma mexida, acabou tendo uma elevação até na Bolsa de Chicago, algo que não acontecia há diversas semanas. Vou conversar a respeito do mercado de soja, falando um pouco também do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação ao produtor. Tyler, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal do Boi. Como que o produtor norte-americano tem visto a situação de mercado? Hoje é uma situação muito clara. Soja nos Estados Unidos abaixo de $9 o bushel. Esse valor é remunerador? Sinceramente, esse preço é muito baixo mesmo. O problema que esse nível não paga custo. O problema. Outra opção é plantar milho, que muita gente vai plantar, mas também estamos num nível bem embaixo do break-even. Então você tem dois cenários, e nenhum é muito bom. Então a gente estava tentando ver qual é o melhor. Então, a plantar soja, o seu custo de investimento de insumos está menor, então tem um pouco menos de risco. O problema é a pergunta que você fez, como é que vai ser as vendas para frente? O China vai voltar mesmo? Ele vai comprar numa nível que vai estimular aqui em Chicago? Porque, como todos nós sabemos, hoje é um mercado global. E a produtora aqui sabe que o China, obviamente, podemos comprar esse soja para a América Latina, ou primeiramente Brasil. Então, esse vai ajudar com o preço Chicago um pouco, porque alguém está comprando. Esse é bom. Agora é a pergunta para onde ele vai comprar e qual local. Claro, eles comprou um pouco do China essa semana. A China comprou um pouco dos Estados Unidos. Mas é pouco, esse é o problema, é pouco. Estados Unidos para os últimos 2 anos não está vendendo muito, e o problema é que nós vamos falar sobre um pouco essa situação do Frigorifias está dando mais pressão em cima das mercados de grão. Tyler, para quem está de fora dos Estados Unidos, tem visto uma situação de acúmulo de alguns produtos dentro do território norte-americano. Eu falo desde os estoques de gado bovino e também de suínos para abate, milho principalmente, e soja também, de certo modo. No caso da oleaginosa, a soja que está ficando nos Estados Unidos, qual que é a expectativa? Com quais cenários que o produtor norte-americano trabalha hoje, ou ele acredita que vai desenvolver para conseguir comercializar essa soja? Há algum apoio do governo americano? Um apoio do governo americano. Semana passada, o presidente Trump, com o USDA, liberou 19 bilhões de dólares para o setor agrícola. Mas muito desse dinheiro foi para gado de leite, gado de boi, suíno, frutas, e não foi muito para soja e milho, não. Então, hoje, a produtora americana tem seguros, mas ele paga para esses seguros, e esses são os seguros que dão um pouco de ajuda na, na, na receita bruta na final do safra. Por exemplo, você podemos comprar umas seguras hoje que dá uma $450 por hectare, desculpa, $1.000 por hectare de seguros para a receita bruta. Então, se você chegava a um nível menos, vamos supor, $900, você tem um seguro de $100. Mas esse $1.000 de seguro também não paga custo. Então, a situação é o que o produtor irá fazer? Vai plantar soja, vai plantar milho, ou vai não plantar nada? Obviamente vai plantar alguma coisa. Agora a julgado qual vai ter mais potencial
de dar um lucro ou vai dar um menos a perda? Essa é a pergunta. Tyler, em relação hoje ao como que o produtor rural, o sojicultor nos Estados Unidos, ele tem conseguido fazer a gestão da propriedade, mas principalmente das suas finanças. Como que ele tem conseguido administrar? Ele tem produzido, o custo de produção teve uma ligeira elevação, está com a nova safra começando a entrar no campo. Como que ele tem administrado essa questão financeira dele mesmo em relação à sua propriedade e à sua produção? Eu acho que quando você fala em geral do mercado, você vai ver alguns produtores quebrar esse ano sem dúvida. Não tem jeito. As caras que tá menos eficiente ou menos descapitalizado vai sair do ramo. Porque você falou, tem muita gente que tem soja e milho em estocagem do ano passado que não vendeu. O preço caiu muito. Está plantando um safra agora, já começou. Não vendeu esse soja ou milho futuramente. Então, ele estava com muito produto sem vendido num preço bem menos de custo de produção. Então, eu acho que você vai ver um 20% de turnover nesse setor esse ano, porque todo mundo estava no mesmo barco. Os bancos estão perdendo dinheiro, as traders, a situação é bem séria mesmo. Eu tenho 40 anos de idade e eu nunca experimentei nada igual disso nos últimos 25 anos na rama. Ok, Tyler, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Conversei com Tyler Brush falando a respeito do mercado de soja. Sigo falando sobre Estados Unidos, hoje é quinta-feira e, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório semanal de vendas e exportações, com as vendas que ocorreram até a última quinta-feira. Vamos dar uma olhada agora como é que ficaram esses números até o dia 16 de abril. As vendas foram fracas. Você vê aqui, semana encerrada no dia 16 de abril, com vendas semanais de 344.921 toneladas, já descontados os cancelamentos. Com isso, na safra, os norte-americanos totalizam 37.970.000 toneladas para uma meta de exportação total de 48.310.000 toneladas. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR. Mas eu tenho mais coisa para falar sobre o Departamento de Agricultura americano. Já está na tela, apareceu ali na linha. Pessoal, coloca a informação de caracteres, porque é o seguinte, pelo segundo dia consecutivo, nós tivemos a China comprando soja dos Estados Unidos. Foi o que confirmou o Departamento de Agricultura norte-americano. Nós tivemos nesta quinta-feira pela manhã a confirmação por exportadores privados ao Departamento de Agricultura que venderam, esses exportadores, 272.000 toneladas de soja. Isso não acontecia já há muito tempo que não ocorria tal coisa. Nós não tínhamos uma venda 2 dias seguidos, então, para a China, principalmente, não ocorria há muito tempo e agora temos esses números. Alguma coisa está mudando. Está mudando tanto que temos, pelo segundo dia consecutivo, também alta elevação para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. A alta, agora há pouco, chegava no mais curto prazo a 3%. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios. A alta continua, mas agora é mais comedida. Já teve 3% de alta, agora essa alta está ficando em 0,6%, 0,7% de alta. Posição de maio vem com $8,40 mais 2 o bushel, é a segunda posição com a maior liquidez. A posição de
de julho é a que tem a maior liquidez no momento, vem para 8 dólares 47 cents o bushel. Agosto, 8,48, setembro, 8,47 por bushel, 8 dólares 47 cents o bushel. Há pouco, o Tyler Brush falava a respeito desses valores abaixo de 9 dólares. Não é remunerador ao produtor norte-americano. Estados Unidos, o produtor lá está muito assustado, de certo modo, principalmente com os estoques subindo muito. De milho, principalmente, ainda hoje nós vamos trazer uma entrevista sobre milho, e aí os estoques de milho estão lá nas alturas, mas de soja também são situações que vão ocorrendo com os Estados Unidos, e dessa vez tivemos aí 2 dias seguidos com vendas norte-americanas para chineses. Agora, é o dólar vem naquela frequência mais elevada. Vamos saber como é que está a moeda norte-americana. A alta é firme mesmo, vem para R$ 5,47 mais 2. R$ 5,47 mais 2 para o dólar, alta de 1,17%. São os números que trazemos para a moeda norte-americana. Isso, claro, reflete sobre o preço de muita coisa, é pressão sobre a economia, mas reflete sobre o preço de café, de milho e principalmente de soja. Daqui a pouco eu volto a falar desse assunto, porque antes eu quero falar desse dólar. Dólar já próximo a R$ 5,48, vai batendo recorde atrás de recorde em relação ao preço, à altura de preço. E quem fala sobre dólar agora e mercado financeiro é Walter Pulga Júnior. Pulga, motivos para o dólar subir? Se a gente procurar superficialmente, vai achar vários. Quais são as informações desta quinta-feira em torno do mercado financeiro que justificam essa elevação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, você lembrou bem, são muitos os motivos que levam a uma valorização do dólar. Basicamente, em todo período de turbulência, há uma procura por recursos, por investir onde há maior liquidez. Como se sabe, a busca por dólar é muito grande, já que dólar é facilmente negociado em qualquer região do mundo, portanto tem uma valorização. Há uma fuga de outros investimentos rumo ao dólar. Isso valoriza o dólar, mas especificamente no Brasil, contribui para isso a redução da taxa básica de juros, a Selic. Eles catapultaram já a moeda norte-americana a um novo recorde. Agora passou de R$ 5,45, você lembrava bem, passa de R$ 5,47. Esse é um outro motivo que contribui para a valorização do dólar. Fora isso, há expectativa de uma redução acentuada no PIB, no Produto Interno Bruto do Brasil. Esperávamos crescimento este ano de quase 2,5%. O governo já admitia que não chegaríamos a 2%, foi admitindo depois que nós não cresceríamos nem 1,5%, depois 1%, e agora os últimos números apurados pelo Fundo Monetário Internacional mostram que o Brasil terá uma redução no PIB entre 4,5% e 5%. Não é surpresa diante da crise provocada por essa pandemia. Portanto, o crescimento, ou melhor, a queda acentuada do nosso PIB ocorre, assim como ocorre em outros países do mundo também. A China se esperava crescer 6%, agora já se admite que não crescerá sequer 1%. Ou seja, se a China está tendo problemas, imagine países mais vulneráveis, como países como o Brasil e outros países emergentes. Portanto, o recuo do PIB acaba influenciando numa fuga para o dólar. Então, o que nós temos é, desde o início do ano, o dólar avançando sobre moeda de países emergentes, notadamente sobre o real. Aliás, o real tem uns piores desempenhos frente ao dólar entre as 33 moedas mais negociadas no mundo e que competem com o dólar. Portanto, é mesmo preocupante, porque apesar da atuação do Banco Central, o dólar continua disparando. O Banco Central continua ofertando dólares no mercado, renegociando o swap cambial tradicional, ou seja, ofertando dólares para o mercado, numa operação um pouco mais sofisticada, que envolve juros e dólar, que é a chamada swap cambial. É um mecanismo mais, vamos dizer, complicadinho para explicar de maneira simples, mas significa lançar dólares no mercado. Mesmo assim, o Banco Central não consegue conter essa alta do dólar que ocorre desde o início do ano. E é a mais grave agora.
Enquanto isso, o que nós temos nas bolsas, né? As bolsas têm alguma valorização porque sobem os preços do petróleo no mundo. Depois da derrocada dos preços do petróleo em todo o mundo, as bolsas vieram abaixo, hoje há alguma recuperação. E o que sustenta o nosso índice Bovespa, que agora opera aos 81.154 pontos e sobe quase 0,60% neste momento? Aliás, sobe o índice Bovespa, mas sobem outros índices em todas as bolsas do mundo, ou seja, há uma recuperação depois do tombo acentuado que tivemos recentemente, e sobe com apoio, com o suporte da alta do petróleo. E o que acontece com o petróleo neste momento é que ele vem em alta e traz junto as ações da Petrobras em alta. As ações da Petrobras agora há pouco estão entre as mais negociadas, como sempre, elas pesam muito no índice Bovespa e a Petrobras tem alta de mais de 3,5%, eu acompanho no painel agora. Há outras ações também em alta, papéis de bancos têm alguma recuperação, ou seja, nós temos aí uma alta que já chegou aí a quase 1% para o índice Bovespa, agora sobe um pouco menos, mas continua em alta e a perspectiva é de que haja alguma recuperação, assim como ocorre com o preço do petróleo, influenciando positivamente outras bolsas. Agora, de fato, o que ocorre, Fabiano, e quem acompanha a Agricultura BR, é que neste momento ocorre uma busca desesperada por locais para armazenar petróleo. Onde armazenar petróleo bruto nesse período? Essa é a grande preocupação de um mercado de petróleo que está inundado de produtos, né? A questão se tornou aí premente nos últimos dias, quando os preços caíram até valores negativos. Na Ásia, a China tem capacidade de armazenamento mais do que os Estados Unidos, 181 milhões de barris, e o Japão pode armazenar 58 milhões de barris. Retirado do Mar do Norte, o petróleo tipo Brent, que é o mais fácil de armazenar em navios, aliás, do que em terra, de acordo com alguns analistas de mercado, mas, embora a oferta de armazenamento no mar também tenha se multiplicado e esteja chegando a um limite, não há outros lugares para guardar petróleo, né? Enquanto as empresas estão se voltando para as chamadas reservas comerciais, como dizem as agências de notícias, as empresas privadas, como por exemplo a Vopak holandesa, possuem em todo o mundo reservas, né? Mas são reservas estratégicas que não há neste momento lugar para guardar tanto petróleo. Resumindo, há uma busca desesperada por armazenar petróleo, isso já preocupa empresas do setor. E se as empresas do setor têm dificuldade, no setor petrolífero, teremos influência em outras commodities também. Por isso, de olho na informação. Neste momento, o petróleo tipo Brent sobe aí mais de 10%, já é negociado na faixa de $22,44 o barril. Preço, vamos dizer, à vista, quase que spot, e o petróleo WTI, que é a base Texas, lá nos Estados Unidos, a $17,84 o barril, sobe agora quase 30%. Então há uma recuperação nos preços do petróleo, mas não se iludam, não é uma recuperação que veio para ficar, na verdade se espera muita oscilação nesse mercado de petróleo e, consequentemente, nas principais commodities, sejam agrícolas, sejam commodities metálicas. De olho na informação, o mercado está sob forte turbulência, portanto, sobe e desce, vai ocorrer daqui para frente, isso deve durar durante todo este mês, inclusive no próximo mês. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior, uma boa tarde a você. Volto ao assunto soja por aqui. E eu trago agora números que a Datagro apresentou em relação às exportações brasileiras do complexo soja, considerando óleo, farelo e grão. Em relação a esses números, houve uma redução nas estimativas de março para abril. Enquanto março a estimativa apontava para 93 milhões e 600 mil toneladas, agora aponta para 91 milhões e 900 mil toneladas. O número ainda é melhor do que aquele que se tinha no ano passado, mas inferior, evidentemente, ao recorde do ano de 2018. Vamos dar uma olhada agora como é que estão esses números. Aqui a exportação do complexo considera os 3 produtos, grão, óleo e farelo. Você vê aqui que 2018 foi o recorde absoluto, foi quando o Brasil colocou mais de 80 milhões de toneladas no mercado internacional, é o que eu conversava aqui com meus colegas do Agricultura BR, Diego e Luiz. 101 milhões e 350 mil toneladas em 2018. No ano passado, foram exportados via complexo soja 91 milhões e 780 mil toneladas. Em 2020 é praticamente em linha, a diferença é mínima, são apenas 120 mil toneladas de distância, mas 2020 com
com uma previsão ligeiramente maior, 91 milhões e 900 mil toneladas do complexo soja, grão, farelo e óleo. Mas o que é que aconteceu? Olha, o que a Datagro reduziu foram as estimativas de exportação de soja. Teve que reduzir. Por que que Datagro reduz? Reduz porque a produção de soja no Brasil é menor, de acordo com o Datagro, é menor ainda, vai ficar ali na marca de 120 milhões de toneladas. Falta, de certo modo, aponta para falta de soja. Vai, apesar da safra ser recorde ainda, falta soja. Então, com isso, não vai conseguir colocar tanta soja como era prevista antes no mercado. Nós vamos mostrar um quadro agora que mostra os números da Datagro, considerando soja, farelo e óleo e o que eles devem crescer ou reduzir. Veja só que os números aqui são da comparação com aquilo que aconteceu no ano de 2019. A soja agora tem uma estimativa de 74 milhões e 300 mil toneladas. O que acontece com soja? Até o mês passado, Datagro acreditava em 76 milhões de toneladas a serem exportadas, mas como reduziu a estimativa de produção, e esse dado é muito importante, estimativa de produção agora para 121 milhões de toneladas, contra 123 milhões, com isso reduziu também as estimativas de exportação, agora esperada, aguardada em 74 milhões e 300 mil toneladas. Redução entre março e abril, contudo, uma alta frente aos números do ano passado, alta de 0,3%. Já o farelo de soja deve atingir embarques de 16 milhões e 700 mil toneladas, comparado ao último ano, 0,2% de elevação. Óleo de soja, estimada a exportação em 900 mil toneladas de óleo, queda de 13,5%. Cai a exportação de óleo de soja, aí uma queda maior frente ao ano passado, mas claro também isso tem muito a ver com o consumo interno. Já que falamos tanto de exportação, vamos saber como é que vêm os valores negociados com soja em alguns dos mais importantes portos do país. E os números, claro, que estão sendo beneficiados por um dólar muito mais alto, dólar próximo a 5,48 neste momento no Brasil, e temos ainda soja em Chicago com recuperação. Com isso, os números sobem. Veja só que vem para R$ 104 o valor da saca de soja nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, que nos traz os números diariamente aqui no Agricultura BR. Converso com o Tyler Burke agora a respeito do mercado de milho. Semana de muita movimentação, com uma queda muito expressiva em relação ao barril de petróleo. O barril de petróleo chegou a ter até aquela marca abaixo de zero em relação ao seu valor. Na terça-feira, valia o mesmo que uma pizza. E toda essa situação acaba impactando alguns mercados pelo mundo. Aqui no Brasil, o setor sucroenergético, a cana-de-açúcar, é extremamente impactado por conta da produção de etanol. Nos Estados Unidos, a situação do mercado de milho. Lá, pelo menos um terço de todo o milho produzido é utilizado na produção de etanol, e isso faz com que a situação, os estoques norte-americanos, fiquem muito mais elevados. Tyler conversa conosco mais uma vez. Tyler, é uma situação muito grave o que nós estamos observando. Está envolvendo não só os efeitos da Covid-19, do coronavírus, que acabou reduzindo muito o consumo, mas também essas questões ligadas a petróleo. Essa semana foi marcante. Nós tivemos ali queda, mais uma vez, para petróleo valeu zero, né, o barril de petróleo na negociação, e o preço dos combustíveis, como gasolina e diesel, caindo bastante em todos os países. Como é que isso tem impactado? O que piorou na situação das usinas de etanol nos Estados Unidos nesta semana? Boa tarde. Como você sabe, todo mundo está baseado de petróleo. E, realmente, saiu um negativo, até $40 o barril negativo. E o maior problema que não é o preço de petróleo. O problema é que não tem um lugar de estocar mais. Quando você for um poço de petróleo, você não podemos facilmente parar esse poço de bombear petróleo.
Então, ele está bombeando petróleo e não tem um lugar para estocar. É, semana que vem, nos Estados Unidos, a todas as reservas onde o petróleo vai por ser guardado, vai ser 100% cheio. Não tem mais espaço nenhum. Então, as caras que estavam com petróleo na bolsa e chegaram na final do contrato, ele precisa receber, obviamente, para algum lugar para estocar esse petróleo deles, ou precisa sair do contrato. E todo mundo sabia que tem um lugar para ir esse petróleo, então o preço caiu até $40 negativo. Quando isso acontece, todo mundo está sabendo, os mercados que dependem na base de petróleo foi junto. Então, hoje, o etanol nos Estados Unidos um preço mais baixo no último 22 anos, em termos de lucratividade. Então, não tem jeito nenhum de ganhar dinheiro com etanol aqui. Então, nós temos um estacagem, o mesmo problema. Tem um lugar por aí com etanol. E você vai começar a ver as fechar, já fechou 40, tem 120 aqui nos Estados Unidos, 40 já fechou, 80 está produzindo de 50% de capacidade, e desse 80, tem um favor que mais de metade vai fechar também. E a pergunta que todo mundo tem, eles vai voltar? Vai reabrir? E se não reabrir, o que você vai fazer com 5 ou 3 bi de saco de milho? Não tem um lugar. E no mesmo problema, os frigoríficos tá na queda, então o problema de consumo animais. Então, se o petróleo não começa a voltar e esse mundo não começa a girar, essa situação vai ficar ruim. E a previsão nos próximos 3 4 meses é isso. Eu não vejo. Se você vê o petróleo futuramente, estava a $30, não dá. Esses commodities, como o etanol aqui, gente, não tem jeito nenhum de tirar um lucro. Ele precisa de petróleo, chega em cima de $55 o barril, para ganhar pelo menos um custo. Esse é o número que o petróleo. E a pergunta que todo mundo sabe irá ser muito difícil para isso acontecer rapidamente. Tyler, nós estamos acompanhando também, e nós vimos aqui que já tem pelo menos 13 anos que o bushel de milho não cai abaixo de $3. O pior cenário aconteceu há cerca de 14, 15 anos, que nós observamos aqui, que a gente conversou também. Essa relação do preço muito baixo do milho, ele não é remunerador para o produtor norte-americano, que está com a safra nova também nos campos, começa a fazer o seu cultivo. Essa é a temporada de maior risco que se tem para a história moderna da agricultura, para quem cultiva milho nos Estados Unidos, Tyler? Vamos lá. Produtor hoje precisa mais ou menos $4 por bushel para pagar custo. E nós estamos em menos de 3. Ou seja, o cara vai perder mais ou menos $500 por hectare hoje nesse preço produzindo milho. Esse é um número muito grande, como você sabendo, tá? Uma situação ruim. Agora é o época de plantio, todo mundo está plantando porque você precisa plantar e com essa experiência e rezar que o preço vai voltar, porque o que você tem de fazer? Entendo, Tyler. Tyler, falando agora a respeito da situação de quem pode comprar esse milho no mundo. Você acredita, e aí o produtor norte-americano, ele acredita que há mercado no mundo para esse milho que está excessivo nos Estados Unidos? Quero dizer o seguinte, tem mais milho nos Estados Unidos mesmo e o mundo, de certo modo, consome também esse milho. Tem saídas, há oportunidades, há janelas para que se venda esse milho hoje? Vocês enxergam isso? Eu acho que, obviamente, sempre tem uma oportunidade e quando o preço chega tão barato, algum comprador provavelmente vai vir no mercado. Eu acho que todo mundo está pensando em China.
Mas também todo mundo sabe que o China podemos facilmente comprar do Brasil e dos outros lugares e com as câmbios nos outros países muitas vezes está mais barato de comprar nos outros lugares do que aqui. Mas esse é o problema. Todo mundo fala, nós vamos ter um problema muito sério, porque nós estamos uma projeção aqui de tem quase 3 bi de bushel de milho na final dessa safra em estacagem. É um número absurdo, é muito grande. Então, se nós não conseguirmos etanol a rodar, esse preço de milho vai cair mais um dólar, porque não tem um lugar. Então, essa situação hoje que está ruim, podemos ser pior. E esse aqui, todo mundo tá muito nervoso para isso, mas fato é isso. Se nós não temos, acham e o mundo fica nesse estado e o etanol não volta, o preço de milho vai baixar mais. Tá certo. Tyler, eu agradeço sua participação aqui, sua entrevista no Canal do Boi. Obrigado. Obrigado. Olha, e milho nos Estados Unidos segue com essa pressão de preço, né? Tem muito milho por lá mesmo. Como eu disse há pouco, temos ali um valor ali que se baixar de 3 dólares, nós temos por bushel, desde faz 12 anos que não acontece algo semelhante. O pior pico foi há 14 anos, como o Tyler acabou de descrever. Mas hoje nós temos milho em Chicago vindo na estabilidade, não está perdendo. Maio 3 dólares 17 centes mais 6 o bushel, julho 3 dólares 25 centes, setembro 3 dólares 28 centes mais 6 e a posição de dezembro negociada a 3 dólares 37 centes mais 6 o bushel. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E nesta quinta-feira, a Conab divulgou os números do quarto levantamento de safra para a cana-de-açúcar, para o etanol, a produção de etanol do Brasil, tanto com cana quanto também de milho. Para falar a respeito deste tema, falar a respeito dos números que apontaram uma elevação na safra 2019-2020, eu converso agora pela internet com o gerente de pesquisa e levantamento da Conab, Fabiano Vasconcelos, que conversa conosco. Fabiano, um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Números apresentados hoje e com elevação na produção de etanol. Quais foram esses números, Fabiano? Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer é meu estar falando com vocês. Bom, hoje a gente traz os números do fechamento da safra 2019-2020, uma safra que produziu 642,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e foi responsável pela produção recorde de etanol que você mencionou. O etanol proveniente de cana-de-açúcar ele atingiu 34 bilhões de litros, já é um recorde, e quando acrescidos aí o etanol proveniente de milho, a gente tem uma produção total no país de etanol de 35,6 bilhões de litros. Os números finais dessa campanha mostram uma produção mais expressiva aqui no país. Em relação ao que foi mostrado, Centro-Sul é a região que teve a maior concentração de produção. Como é que ficaram esses dados de campo, Fabiano? Isso, a região Centro-Sul ela é a região que mais produz. São Paulo praticamente produz mais da metade da cana-de-açúcar no país. Então, essa região, ela é responsável, ela quem direciona a produção no país, então ela é responsável por esse crescimento de etanol absoluto. Tá certo. Em torno dos dados que foram apresentados, a pesquisa de campo para os técnicos identificaram
tanto elevação na produção de etanol anidro, quanto também de hidratado. Os dados que foram divulgados também mostram a separação entre etanol da cana, nas duas variações, nas duas produções de mix, e também na produção de etanol de milho. Há uma inclinação que mostra uma elevação, principalmente no caso do milho, uma produção se elevando no Brasil para esse tipo de etanol, Fabiano? Sim, principalmente na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, são grandes produtores do cereal, eles têm essa alternativa de produzir etanol a partir do milho. Então, o que a gente tem percebido é que as unidades de produção elas conseguem ter essa flexibilidade de trabalhar com a cana-de-açúcar no período de cana-de-açúcar, ali entre abril e dezembro, e no período de entre-safra da cana-de-açúcar, eles trabalham com o etanol de milho. E há também casos de unidades que produzem etanol somente a partir do milho, e isso foi uma coisa bem forte na última safra. Muito bem, Fabiano. Em relação aos números para a cana, em relação a etanol, quais são os próximos dados, os próximos levantamentos que a Conab vai trazer, principalmente falando já da próxima campanha, da próxima safra? Bom, a gente fechou hoje a divulgação da safra 2019-2020. A Conab realiza esse trabalho desde 2005 e o próximo levantamento ele vai ser divulgado dia 5 de maio. A gente está fechando os números ainda que chegaram de campo. Essa pesquisa ela foi um pouco atípica por conta da condição que se encontra o país, por conta do coronavírus. Só lembrando, a Conab ela vai a todas as unidades de produção, ela faz realmente um censo nesse levantamento de cana-de-açúcar. Nesse levantamento, a gente teve que utilizar os artifícios tecnológicos, videoconferência, telefone, aplicativo de mensagem, para pegar essas informações por conta das restrições. Mas o próximo levantamento ele será divulgado dia 5 de maio, e aí a gente vai ter um panorama mais real do que pode acontecer na próxima safra. Tá certo, Fabiano. Fabiano, eu agradeço sua participação aqui, sua entrevista no canal do Boi e no Agricultura BR. Eu que agradeço, um bom dia. Bom dia para você, um grande abraço, Fabiano. Falando um pouco a respeito da produção de etanol no Brasil, números para a safra de 2019-2020 foram fechados pela Conab e divulgados nesta quinta-feira pela manhã. E o assunto por agora no Agricultura BR é a citricultura. O levantamento anual do Greening já começou e este é um dos assuntos que Sara Keshoff nos traz agora. Isso mesmo, Marcelo Scapin está comigo aqui via Skype, ele que é engenheiro agrônomo do Fundecitrus, e a gente vai falar então sobre a inclusão desses 8 novos produtos aí. Marcelo, eu vou começar te perguntando qual que é o principal objetivo desses produtos. É o combate ao greening ou inclui também outras doenças aí da citricultura? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer para o Fundecitrus estar esclarecendo todas as notícias que nós divulgamos para o setor. A Protecitrus é um programa voluntário do setor citrícola, né, que são produtos para a proteção da citricultura, que, na verdade, todos os produtos que constam nessa lista é que necessariamente o setor já se antecipa às tendências e os regulamentos dos diversos mercados internacionais. Os produtos que foram incluídos nesta atualização não são especificamente para o controle do greening. Na verdade, os produtos eles vão sendo incluídos conforme as autorizações de usos forem liberadas pelo governo, e então, dessa forma, eles vêm surgindo. O fato é que, nesta atualização, nós tivemos a inclusão de um produto específico, uma novidade aí para controle do greening. Certo, e eu estou vendo aqui que nessa lista, né, como você falou, são 8 produtos, um específico para o greening, e nessa lista consta o glifosato, que é sempre um produto muito polêmico. Eu queria que você me falasse sobre o uso dele na citricultura e sobre a segurança também. Ok. Nós tivemos a inclusão de alguns produtos à base de glifosato. Não quer dizer que esse produto não era usado pelos citricultores, porque o glifosato é amplamente usado na agricultura brasileira, mas nós tivemos, nesta ocasião, a inclusão de algumas novas formulações de glifosato.
O glifosato, como todos os produtos utilizados na citricultura, eles são usados seguindo todas as regras de segurança, as boas práticas agrícolas, né? Portanto, diferente de algumas outras culturas, o glifosato, ou seja, o herbicida, é utilizado na citricultura simplesmente no controle das plantas daninhas na faixa em que estão plantadas as plantas de citros. Não é usado em área total, então com volumes adequados, com tamanho de gotas adequadas e sem o risco de contaminações de outras áreas. Certo, então totalmente seguro para o consumidor, né? Que essa é a pergunta clássica que todo mundo sempre gosta de saber. Com certeza, porque o glifosato, né, nesta ocasião, ele não é aplicado nos frutos. Ele é aplicado de forma direcionada ao solo, né, não tendo a possibilidade dessas gotas ou desse produto atingirem os frutos, até porque o sistema de aplicação não permite que isso aconteça. Marcelo, e a gente sabe que esses processos de inclusão e liberação aí de novos produtos, independente de qual cultura, eles são processos sempre muito demorados. Então eu queria que você falasse sobre como que foi a questão de tempo para a inclusão desses 8 produtos, mas mais especificamente desse primeiro que você citou. Eu não tenho muitos detalhes sobre o tempo necessário para a inclusão desses produtos, né? O fato é que as empresas registrantes que acompanharam todo esse processo, a Protecitrus, na verdade, é o interlocutor entre as indústrias químicas e os produtores, né? Então, a partir do momento que é solicitado a Protecitrus, esses produtos são inclusos na lista. O fato é que, realmente, a nossa legislação ela tem aí um time um pouco extenso para registro de novos produtos, porém, nós temos N outros produtos para que os produtores possam ir utilizando, e assim que esses produtos vão sendo autorizados, eles vão sendo incluídos na lista. Marcelo, a gente também sabe que o Fundecitrus começou a fazer, né, a coletar as informações para aquele anuário do Greening, que sempre é feito. E esse trabalho, ele costuma ser feito em loco, né? Como é que vocês estão realizando essa atividade em meio a essa questão do isolamento social, que a gente está vivendo uma série de restrições? Não só para esta atividade, mas para todos os trabalhos que o Fundecitrus vem desenvolvendo nesse período, nós tomamos uma série de medidas de contenção para que nós pudéssemos continuar o trabalho no campo e os nossos funcionários pudessem fazer essas visitas em loco. Então, vai desde a utilização de máscara, a desinfestação das mãos com álcool em gel a todo momento, entre uma série de outras medidas que estão sendo tomadas. Os nossos agentes de campo estão sendo orientados para que evitem ao máximo o contato com o produtor e que a gente possa, então, desenvolver este levantamento que acabou de iniciar, como você bem disse, da melhor forma possível, sem nenhum tipo de problema. O fato é, nós tivemos que nos adequar para que a gente consiga cumprir com esta demanda do setor citrícola, mesmo diante desse cenário de pandemia. Perfeito, Marcelo. Antes de encerrar, então, claro que vocês ainda não têm esses números, né? Eles vão constar no anuário, mas pelo que vocês viram aí das últimas tendências nos campos, né, brasileiros de citricultura, o greening continua sendo um problema aqui no Brasil? Continua sendo um problema. No último ano nós tivemos um pequeno aumento, então a incidência anterior da doença no Parque Citrícola do estado de São Paulo era 19,02%. O Fundecitrus lidera um conjunto de ações para auxiliar os produtores no campo e também de monitoramento da população do inseto transmissor da doença, e a gente espera que num futuro próximo isso possa surtir efeitos. Mas nesse momento ainda não temos parciais, mas acredito que num curto espaço de tempo, no máximo em 2 ou 3 meses, a gente deve divulgar esses resultados para todo o setor citrícola e os interessados. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pela disponibilidade também. Eu que agradeço. Esse foi então o Marcelo Scapin, ele que é engenheiro agrônomo do Fundecitrus, e a gente devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês.
E olha, com essas grandes ofertas, com essas oportunidades de investimento na pecuária brasileira, essa edição do Agricultura BR vai encerrando por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 16 horas, trazendo informações de mercado, mostrando como é que vem dólar, como é que vem soja, caminhamento do milho e muito mais aqui pelo canal do Boi. A todos uma excelente tarde e até mais!